Olá, professor Tiago Alves. Eu me chamo Johans, e estou aqui para apresentar o projetinho de análise de algoritmos. Eu fui sorteado com o tema de número 12, que é a subsequência crescente máxima e os seus algoritmos. E, bom, qual que é o nosso objetivo nesse projeto? É, Dado essas duas formas de implementar um algoritmo que é, resolva esse problema de subsequência crescente máxima. No caso, são o recursivo com memorização e o iterativo. Bom, dado isso, a gente tem que comparar o tempo médio de execução desses algoritmos em diferentes tamanhos de entrada, garantir que ambos os algoritmos produzam a mesma resposta e, a partir disso, gerar um gráfico para visualização desses resultados. Mas antes de entrar em como foi resolvido, eu queria contextualizar um pouco mais sobre o problema que é esse subsequência crescente máxima, né? Ou LIS, que é Longest Increasing Subsequence. E, bom, ele nos diz que, dado um vetor de números não ordenado e valores aleatórios, ele quer que a gente encontre qual a maior subsequência, ou seja, dentro desse vetor, quais os valores subsequentes é, têm o seu maior tamanho, né? Eu trouxe aqui um exemplo. Esse daqui é o nosso vetor original. E esse daqui já é uma das possíveis respostas. É uma resposta ótima, mas ela não é única. Aqui, o nosso é, nossa maior subsequência máxima tem o tamanho de 4, que seria o 2, o 3, o 7 e o 101. Você pode perceber que eles não precisam ser sequenciais, não precisa ser um, 2, 3, né? Eles podem pular. A única exigência é que eles sejam crescentes. Então, também tem outros resultados possíveis para isso. Poderia ser 2, 5, 7, 101, 2, 5, 7, 18, ou 2, 3, 7, 18. Todos esses têm o tamanho 4, né? Esse daqui é um dos possíveis resultados. Passando aqui para a configuração do ambiente, começando propriamente dito o projeto, aqui eu importei algumas bibliotecas do Python. Estou usando aqui no Google Colab, como foi recomendado. Então, eu importei algumas bibliotecas do Python que o senhor já deve conhecer, que são muito utilizadas, né? Tipo, para gerar números aleatórios, porque a gente vai precisar futuramente. O NumPy, o time, para a gente poder calcular o tempo que cada algoritmo levou. E esse de sistemas aqui, porque eu precisei aumentar os limites de recursividade para poder rodar o algoritmo recursivos nessa máquina aqui. Bom, a gente começa aqui o projeto com uma função auxiliar de geração de entrada aleatória. É, Ela está seguindo o intervalo que foi especificado na proposta do projeto, que é gerar valores de -2n até 2n, sendo n um valor de entrada. Bom, vindo aqui para nossa primeira implementação de algoritmo, no caso é o recursivo com memorização, a gente define essa função, list recursivo, passando o array. É, o n aqui ele pega o tamanho desse array e o memo que vai ser a nossa array de memorização. Ele está sendo inicializado com -1 para todo o tamanho do array, né, que é -n. Isso significa que nenhuma subsequência foi encontrada ainda. E aqui a gente inicia uma função recursiva dentro dessa função que é o list até i, ou seja, o longest increasing subarray até o índice i. Aqui a gente faz aquela verificação, né, que é clássico da memorização, que a gente olha se no índice i daquele array de memorização, se ele for diferente de -1, ou seja, ele foi preenchido, então a gente retorna esse valor. No caso da primeira iteração, todos eles estão com -1, né? Então isso é passado para cá. Aqui a gente define o maxlen igual a 1 porque é o caso base, né, do lis mínimo.
que é a menor subsequência crescente que termina em qualquer array de i. Ele tem pelo menos ele próprio, ou seja, o tamanho de um. A gente faz uma iteração aqui de j até o range i, ou seja, i vai até o tamanho do array e j vai até o i. E aí, se o array no índice j for menor do que o valor do array no índice i, a gente vai substituir esse valor de max length, ou seja, o tamanho máximo, que ele vai fazer essa verificação aqui e vai pegar o maior valor entre o max length atual, que é 1, e o lis até j mais 1, né? Que aqui que se dá a recursividade. E bom, depois disso ele retorna aqui o ele adiciona o maxlen no array de memorização no índice i e retorna esse array, né? Aí saindo disso tudo, a gente vai fazer o max, pegar o máximo de todas as respostas disso aqui, é, do caso do lis até i, é, passando como i o range do tamanho n, né? Então ele vai rodar isso daqui para todos os n's e o valor máximo que ele pegar, ele vai retornar aqui nessa função. Então a gente tem o tamanho máximo, né? No caso dessa implementação, a gente não está retornando quais são os valores, apenas o tamanho deles. E o tempo desse algoritmo é de O de n ao quadrado, né? No pior caso. Bom, continuando aqui, agora com a implementação do algoritmo iterativo, usando a estratégia bottom-up, o começo aqui do algoritmo é bem parecido com o recursivo. A gente define o n como o tamanho do array, e no caso lá a gente está usando memorização, aqui a gente vai usar um vetor dp. Esse vetor dp, ele diz que no dp índice i, ele guarda o comprimento da maior subsequência crescente que termina no índice i. E aí a resposta para esse algoritmo vai ser o maior valor que está dentro de dp, que vai ser a nossa resposta ótima, né? O conceito base aqui é que a lista que termina no índice i, ela pode ser estendida a partir de qualquer índice j menor que i, se o valor do array de j for menor do que o valor do array no índice i. E bom, aqui a gente inicializa as variáveis e depois tem a construção da tabela dp, né, que ocorre nesses dois for aqui iterados. O for do laço externo, ele percorre de i de 1 até n-1, ou seja, o tamanho do array, para cada posição. E o j, que é o interno, ele percorre até o i, ou seja, ele nunca passa do i, assim como no algoritmo anterior. Daí ele vai fazer para cada iteração, para cada j menos i, ele vai verificar se o array de j é menor do que o array de i. E significa que o array de i pode prolongar a subsequência crescente que termina em j. E se isso for verdade, a gente atualiza o dp no índice i para pegar o valor máximo do dpi ou dpj mais 1. Ou seja, a gente considera a melhor extensão possível. E aí retorna no final o maior valor de dp. Aqui ele está usando dois for, então por conta disso o O de n é n ao quadrado. O Big O Notation é n ao quadrado, por conta dos dois laços alinhados. Aqui é mais uma função auxiliar, no caso de medição de tempo, que ela recebe uma função, que vai ser um dos algoritmos, e uma entrada. E aí a gente, quando começa a rodar a função, a gente inicia o timer. Quando tem o resultado, a gente para o timer e depois a gente retorna o tempo de execução e o resultado, né? Então, como foi pedido, nós vamos fazer aqui a execução do experimento. Primeiro nós escolhemos K como a quantidade de entradas, o tamanho das entradas, que varia de 10 até 200, e M, que seria o valor da quantidade de repetições, quantidade de execuções aqui no nosso algoritmo, que também
fica um valor aleatório entre 10 e 20. E aí nós criamos essa lista, né, duas listas para guardar os tempos médios. Então, esses aqui, ó, são os tempos médios tanto da versão recursiva quanto da versão iterativa. Então, para cada n, eu vou gerar m valores de teste e então a gente executa essas duas implementações. E aí ela vai medir o tempo de cada um e depois vai verificar se elas vão coincidir, os resultados, né? Então, aqui nesse if, se os resultados forem divergentes, então ele vai contar um erro, certo? Agora, se eles forem iguais, não, aí ele executa aqui a outra parte, que ele vai calcular o tempo que demorou para executar aquele programa, e aí vai cair aqui e vai fazer a média, né, como eu havia falado aqui, nesse espaço, nesse vetor aqui, tempo médio, recursivo e iterativo. Então, nesse caso, a gente vê que não teve nenhum erro, ou seja, todas, no caso, não houve divergência, né? Então, não houve nenhuma divergência, ou seja, todos os resultados sim coincidiram, certo? Pronto. Agora, nós podemos observar aqui o gráfico, né, crescente, que nós temos a diferença, né, entre o iterativo e o recursivo. E nós podemos perceber que o iterativo, à medida que ele vai crescendo, ele vai se distanciando do recursivo, mostrando que o iterativo ele vai ser mais rápido do que o recursivo. Eles começam ali praticamente iguais para valores menores, mas para valores maiores aqui, até 10.000, por exemplo, eles vão aumentando a disparidade entre eles, certo? Então, as conclusões parciais. O algoritmo interativo ele será significativamente mais rápido em entradas maiores. O recursivo, com memorização, tende a ter desempenho similar apenas em entradas menores, entradas pequenas, mas sofre com profundidade de recursão e chamadas aninhadas. Ambas devem sempre retornar o mesmo valor, mas não necessariamente a mesma subsequência, já que o enunciado só exige o comprimento. Pronto, então é isso. Agradeço a atenção e até a próxima.